Irmãos, a palavra de Deus em Isaías 45:13 diz assim: Eis que eu suscito Coresh, que é Ciro, em justiça, e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa, afirma Adonai, o eterno Senhor dos exércitos. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai, por essa palavra, por essa orientação do Senhor, e pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa nos trazer revelação, alimento, e que nós sejamos contemplados com essa bênção que nós esperamos nessa tarde, através desse texto e da meditação da mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entender primeiro. O primeiro cativeiro de Israel foi o cativeiro do Egito. 430 anos no Egito. Moisés saiu, levou o povo. E depois, por desobediência, por não guardarem o Shemitah. Os irmãos sabem o que é o Shemitah? Eu já expliquei aqui. Shabá é o 7º dia. Shemitah é o 7º ano. Deus tem uma ordem, uma sequência, chama gematria. Gematria é o estudo dos números, da ação da onisciência de Deus nos números. Chama gematria. E por não terem guardado durante 490 anos o Shemitah, isso foi mais ou menos ali de Davi, Salomão, até o ano 586, quando Nabucodonosor invade Israel. Eles não guardaram o 7º ano. 6 anos plantarás, no 7º dará descanso à terra. É a mesma coisa de 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Essa é a orientação de Deus. Como eles não cumpriram essa orientação, em 490 anos, é interessante que o Senhor profetizou através da boca de Jeremias, lá em 2 Crônicas 36, acho que 36, 21. 2 Crônicas 36, 21, diz assim: tudo isso em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Então aqui, em 2 Crônicas, ele já profetizava que a terra descansaria os 70 anos. E esses 70 anos, por não obedecerem à orientação do Senhor, o povo iria para o cativeiro. A Bíblia ela se completa em muitas situações. O rei Ezequias, por exemplo, presta atenção porque o leque é amplo. Eu vou bem amplo, para juntar todas as situações que eu consigo alcançar, que estão na Bíblia, que falam no mesmo assunto. Ezequias, o Senhor prolongou a vida dele por mais 15 anos. E ele mandou embaixadas, mandou mensageiros para todos os reinos, contando a bênção que Deus tinha dado a ele, acrescentando 15 anos. E nisso vem uma embaixada da Babilônia. Essa embaixada da Babilônia chegou para visitá-lo, trouxe presentes, e ele mostrou para eles tudo, o palácio, o templo, tudo que tinha. E depois chega Isaías e fala com ele assim: mas o rei Ezequias, quem é esse pessoal aí? Isso é uma embaixada da Babilônia que veio trazer presentes para mim. O rei ficou muito feliz, de eu ter, do meu Deus ter prolongado 15 anos na minha vida. Aí Isaías perguntou para ele assim: mas o que você mostrou para eles? Mostrei tudo. Mostrei os nossos remédios, os ungüentos, mostrei o tesouro do templo, os tesouros do palácio, os nossos jovens. Aí Isaías falou com ele: pois daqui a um tempo eles vêm buscar isso aí. Meu irmão,
a primeira orientação do Senhor fica aqui. Nós não devemos compartilhar com as pessoas que não têm amor por nós. Muitas vezes nós falamos alguma coisa a nosso respeito, né, de vitória ou de uma derrota, com alguém que vai rir de nós, vai ironizar, né, vai contar para os outros, vai fofocar para os outros. E fulano, olha lá, tá caindo em dificuldade. Bem feito. Sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Compartilhe com seu irmão que está do seu lado na igreja, né, que chora com você, que ora por você, né, que sorri com você. Esse você compartilha. Agora, as pessoas que são desprezíveis porque vivem na razão do mundo, não compartilha nada, não fala nada, não passa nada para elas. Elas não vão sentir a alegria que você está sentindo na alegria, e não vão sentir a tristeza que você está sentindo na tristeza. Elas não vão compartilhar isso com você. Elas vão sorrir, elas vão rir da sua tristeza, vão rir da sua tristeza e vão ter inveja da sua alegria, da sua vitória. Portanto, cuidado com quem você compartilha as coisas. E assim foi com Ezequias, que anos depois, Nabucodonosor, no ano 586, veio para buscar, né, aquilo que ele havia visto que Israel tem de bom, né? Levou tudo, levou os utensílios do templo, e levou só a Bíblia só não fala da Arca da Aliança. É interessante isso, né? A Bíblia não fala da Arca da Aliança, mas ele levou o menorá, levou todas as vasilhas do templo. Ele destruiu o templo, foi a primeira destruição do templo, e levou, né, lá para Suzã, né, capital da Babilônia. E ali levou os jovens, né, vários jovens: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses 4 jovens foram os principais, que foram usados dentro do palácio como conselheiros do rei. E eles foram eunucos também, tá? Então, temos muitas histórias, muita coisa aconteceu ali, né? Tentaram mudar o nome deles: Sadraque, Misaque e Abednego, que são nomes babilônicos. Abednego quer dizer adorador do Deus Nego, né? Então, uma das primeiras coisas que Satanás tenta fazer com você é mudar o seu nome, tirar a sua identidade de servo. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. O mundo é mau, o mundo não compartilha as bênçãos com você, né? Então, ali naquela situação toda, depois de tanto tempo, o rei Belsazar está lá fazendo mais uma festa, e uma mão escreve na parede: Menemene Tekel Uparsim. Aí todo mundo fica assustado com aquela mão que apareceu e escreveu aquilo na parede em aramaico. Aramaico foi a língua que foi principalmente desenvolvida pelos arameus. É um povo que já desapareceu, né? Mas essa linguagem foi passada para aquela região toda ali do Oriente Médio, né? Israel usou bastante o aramaico. Então ninguém conseguia decifrar aquilo. Mas aí Daniel foi chamado, né? E Daniel decifrou, né? Foste pesado, ó rei, e achado em falta. Aquilo que eu falei no começo do programa. Irmãos, tem uma hora que nós vamos ser colocados na balança da justiça de Deus. E o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de mal. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos caminhar, primeiro definir para onde a gente quer ir, né? A verdade é essa. Primeiro nós precisamos definir: eu quero ir para o céu, eu quero viver a minha vida eterna com Deus, né? Pronto, se você definiu isso, então você tem que dar os passos certos nessa direção, né? Fazer as coisas boas. A balança da bondade tem que pesar. Quando você pisar na balança, né, você buscou santificação, você fez obras, certamente, né, o Senhor vai te colocar à direita, né, junto com as ovelhas. Não é verdade? Quem não for achado pesado, né,
achado em falta vai ser colocado à esquerda. Não é isso que a Bíblia fala no julgamento? Né? Vai para a esquerda junto com os cabritos. Pois naquele momento ali, então o povo, os medo-persas, Dario e Ciro, lembrando que Dario é tio de Ciro, eles já estavam entrando para dentro de Suzã. Eles desviaram o rio Eufrates, né, e entraram ali pela passagem do rio, que passava dentro da cidade. Né, o rio Eufrates, que era um rio de mais de 60 metros de profundidade, né, ele passava dentro da cidade. Foi desviado, eles entraram então por aquele buraco na muralha. Todas as cidades antigas, elas eram muradas. E assim foi a queda do Império Babilônico, né, para o Império Medo-Persa. E quando Ciro chegou, é impressionante, né? Aí ele falou: nós já estávamos esperando você. Como assim estavam me esperando? Porque eles mataram diversos dos babilônios, né? Prenderam diversos, mas quando chegaram ali nos judeus, ele falou: nós já estávamos esperando você. O quê? Não, lá nos nossos livros, né, já estava escrito te chamando pelo nome. Irmãos, que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que eu sirvo? 150 anos antes, ele já havia escrito, orientado a Isaías, está também no livro das Crônicas de Israel, que viria um libertador chamado Ciro, chamando pelo nome, e queria libertar o povo de Israel. Ciro, que não conhecia aquele Deus, porque Deus usa quem ele quer, meu irmão. Se ele usou uma mula para falar, usar Ciro então seria pouco. Então Deus usou Ciro para libertar. O cativeiro havia chegado ao fim, 70 anos se passaram, né? E eram os 70 anos que deveriam ficar para que a terra se agradasse dos seus descansos sabáticos, né? O Shabá da terra, Shabá de 7 anos, né? O Shabá de 7 anos chama Shemitah. Eu estou falando Shabá porque lá em 2 Crônicas chama como Shabá, porque Shabá é descanso em hebraico, certo? Então Deus estava já avisando que levantaria Ciro para que ele pudesse libertar o povo de Israel, permitir que eles fossem de volta. E assim, no texto que lemos: eis que eu suscito Coresh, Ciro, em justiça, e aplanarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade. A cidade não havia sido destruída ainda, Israel não havia sido destruído, né? E ele ficou impressionado com essas escritas a respeito dele, falando, prevendo o futuro, de que ele permitiria que o povo voltasse para reedificar a cidade de Jerusalém. Ainda disse que não exigirá pagamento algum, afirma Adonai, o eterno Senhor dos Exércitos. No 44, 28 diz assim: que digo acerca de Ciro, ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele ordenará acerca da cidade de Jerusalém: tu serás reedificada, e quanto ao templo, eis que teus alicerces sejam lançados. E assim, irmãos, é impressionante como que Deus, dentro da sua onisciência, preparou mais essa grande bênção, e trouxe Ciro, né, Dario e Ciro, da Média e da Pérsia, para que libertasse Israel quando chegou a hora. Os 70 anos se passaram, no ano 70 do cativeiro eles foram libertos, né? E Ciro se agradou, né? Lembrando que Ciro, rei da Pérsia, a Pérsia hoje é o Irã, um dos grandes inimigos de Israel. Um dos grandes inimigos. O governo do Irã odeia Israel, mas é o governo, que é um governo xiita. O islamismo tem duas principais divisões: os xiitas e os sunitas, né? A Arábia Saudita é sunita,
e o Irã é xiita. Eles são inimigos, né? Se odeiam, os xiitas e os sunitas, mas principalmente odeiam Israel. E o objetivo deles é destruir Israel, principalmente o objetivo dos xiitas. E é por isso que Israel bombardeou o Irã e vai bombardear dentro de pouco tempo novamente. Pode esperar, porque o Irã é arrogante e volta a dizer com todas as forças que está construindo as bombas necessárias para destruir Israel. Então Israel não vai permitir que isso aconteça, né? E vai fazer um ataque preventivo. Israel é muito pequeno, meu irmão. Israel tem 240 quilômetros de comprimento. Olha só, 240 quilômetros de comprimento. É daqui Ipatinga, um país com esse tamanho. É impressionante. Mas é uma terra que é guardada por Deus, defendida por Deus, né? E Deus prometeu em Zacarias de que o mais fraco, naqueles dias, o mais fraco seria como Davi. Impressionante, né? O Deus que nós servimos é o mesmo, tá? Que pode fazer você forte como Davi, que pode falar com você através de um profeta que você não imagina, pode usar alguém para falar com você, desde que seja movido pelo Espírito Santo de Deus. O importante é que você defina aonde você quer passar a sua eternidade, com Deus, ou no lago de fogo, longe das coisas de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um louvor. Estevão avistou.